Como um profeta apocalíptico lá dos cafundós da Galileia, acabou sendo considerado o próprio Deus. Não um Deus, o Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, criador de todas as coisas, que sempre existiu e sempre vai existir. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final para conferir como Jesus se tornou Deus. Olá, queridos questionadores, bem-vindo ao canal Bíblia Questionada. Se você ainda não conhece o nosso canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos e se gostou do conteúdo, se inscreva no canal que dá aquela força. Hoje vamos falar sobre como Jesus se tornou Deus, tentar resumir esse livro de Bart Ehrman, bem grosso, eu acho que um dos mais grossos que eu já li dele, em poucos minutos. Não vai ser tarefa fácil, mas vamos tentar. Como eu já falei aqui em outros vídeos sobre o Jesus histórico, Jesus não se via como Deus, não pregava que era Deus, não achava que era Deus, nem muito menos o Filho do Homem, e nem acreditava que ia morrer crucificado da forma que foi, e que muito menos ia ser ressuscitado, né? Isso estava totalmente fora dos planos e também não era a visão dos seus discípulos. Aliás, essa ideia bastante exaltada de Jesus, uma alta cristologia, nos evangelhos é só encontrado no Evangelho de João, que foi o último escrito dos 4. Os 3 primeiros, chamados sinóticos, não faz menção sobre essa ideia, o que nos leva a crer que realmente não era o pensamento inicial dos cristãos. Afinal de contas, se Jesus tivesse dito que era Deus, e todas aquelas coisas que ele disse no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu e o Pai somos um, antes de Abraão eu sou, e todas aquelas outras frases bastante impactantes que poderia dar a entender que ele estava se referindo a ele como alguém bastante exaltado, muito semelhante a Deus, quase um comum Deus, obviamente que isso não ia passar batido pelos seus seguidores. Então não fazia sentido os 3 primeiros evangelhos nem sequer mencionar. Então a gente conclui que essa ideia não estava no início nem da própria pregação de Jesus e nem entre os primeiros cristãos. Como Jesus se via e como seus discípulos ouviam. Como um professor, um grande professor, claro, como um grande profeta, sem dúvida, mas como um humano que eventualmente pode ser entendido que Jesus se considerava o Messias, a figura que iria reinar quando o reino de Deus, quando o Filho do Homem viesse para julgar a humanidade e estabelecer o reino de Deus na terra. Jesus iria ser a figura que ia ali reinar em nome de Deus. Então, provavelmente ele se considerava como o Messias, mas ele ser o filho do homem e ele ser Deus, isso não pensava assim. Mas tudo deu errado quando Jesus foi preso e crucificado, humilhado, torturado, justamente pelos romanos, pelos inimigos de Deus, o povo que estava ali dominando o povo judeu. Isso não estava nos planos. Mas tudo mudou quando os discípulos e seus seguidores, ou alguns deles, passaram a acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Então, tudo parece que fez sentido. Encontraram, pelo menos, ou ressignificaram tudo isso. Na verdade, Jesus foi exaltado por Deus. No momento da sua morte, Deus o ressuscitou, demonstrando que exaltou a figura do Cristo naquele momento. E embora já tinha histórias de outras figuras ressuscitadas, elas ressuscitaram para viver normalmente e depois morreram de novo. E com Jesus foi diferente. Jesus não só ressuscitou, como ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus. Então, não é pouca coisa. Afinal de contas, nenhum pobre mortal estaria no mesmo lugar de Deus, ou seja, no céu, no paraíso ainda.
O ambiente do paraíso é habitado por seres angelicais, o próprio Deus. Mas se Jesus estava lá, então, evidentemente, ele era alguém que tinha se tornado especial. E como ele tinha profetizado que o fim estava próximo e que o Filho do Homem em breve voltaria para julgar a humanidade, o Filho do Homem, previsto em Daniel, que era um juiz cósmico, um ser cósmico, os discípulos acreditaram que, então, na verdade, esse Filho do Homem, na verdade, é o próprio Jesus. Já que ele ascendeu aos céus, provavelmente ele vai voltar. E daí surgiu a crença, a expectativa de que Jesus iria voltar. Então, o Novo Testamento via Jesus como Deus? Depende. Depende do que você considera Deus. O Deus criador de tudo, Yahvé, não. Mas diferentes entendimentos acerca de Jesus quase como um Deus. Porque precisa entender que existe na antiguidade essa noção de Deus, não é como hoje, que a gente está bem estabelecido o monoteísmo, que se entende que só há um Deus e pronto. Na antiguidade era um mundo onde todos, com exceção dos judeus, eram politeístas. E dentro do próprio judaísmo existia também outras figuras igualmente celestiais, como anjos e aí vários anjos, uns mais poderosos, arcanjos. Existiam figuras difíceis de compreender, como a sabedoria de Deus. Parece ser que faz parte de Deus, é um elemento de Deus, mas não é o próprio Deus. Seria um outro ser. E assim como também o livro de João fala, o Evangelho de João, do verbo de Deus, em grego logos, que seria como se fosse a palavra de Deus. Seria como se fosse um outro ser, diferente de Deus, estando abaixo de Deus, mas semelhante a Deus. Então, na mitologia helenística, ou seja, na mitologia grega, romana e de outros povos, existia como se fosse uma hierarquia, uma pirâmide de deuses. Existia o Deus Supremo, digamos, Zeus. Abaixo de Zeus existiriam outros deuses igualmente poderosos, mas não tanto quanto Zeus. Embaixo desses outros deuses, já demonstrando algumas mais parecidos com o homem, com algumas características, alguns defeitos, digamos assim, virtudes mais defeitos, ciúme, ira, e abaixo deles outros seres, e até os próprios imperadores romanos eram tidos como deuses. Eram, no mínimo, respeitados, encarados como deuses. E não diferente também em outros povos. No Egito Antigo, os faraós também eram vistos como deuses. Diante disso, num mundo onde o cristianismo se espalhou muito mais entre os gentios, não é difícil entender que eles começaram a querer tratar Jesus assim como os outros tratavam, por exemplo, o próprio imperador de Roma, ou seja, como um deus. Mas não o Deus que está no topo da pirâmide, mas um tipo de Deus, ou um ser bastante especial, diferente dos meros humanos que habitam aqui embaixo. Nessa espécie de pirâmide também temos os semideuses, que são filhos de Deus com uma humana. Então, são seres de carne e osso que vivem na Terra, mas que têm superpoderes, porque afinal de contas é filho de um deus com uma humana. Então é como se fosse um deus, é um semideus. E esses semideuses, algumas vezes, eles são tornados imortais quando eles morrem, né? Ou seja, viram deuses. Então a cristologia, durante o tempo, ela foi indo por várias vertentes, tanto como uma ascendência ao longo do tempo, como também em locais específicos, entendimentos diferentes, não necessariamente todo mundo acreditando na mesma coisa e modificando isso, indo progressivamente ao entendimento de exaltação de Jesus. Existia focos diferentes, como por exemplo o próprio livro de João. Não quer dizer que quando foi lançado o livro de João, todo mundo acreditava que Jesus era tão exaltado assim como o livro fala. Provavelmente a comunidade do autor do Evangelho de João já via Jesus dessa forma. E, obviamente, depois que o livro se espalhou e ficou bastante popular, aí é que essa ideia ficou mais dominante. Então, como eu falei, inicialmente teve aquele entendimento de Jesus tendo sido exaltado no momento da ressurreição, ou a partir
da ressurreição, tornando Jesus um ser especial. Mas, por exemplo, o entendimento do Evangelho de Marcos é que Jesus foi adotado por Deus no momento do batismo. Passou a ser filho de Deus a partir do batismo no início do seu ministério. Já no Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, nós temos as narrativas do nascimento, da concepção de Jesus através de uma virgem, onde o próprio Deus, através do Espírito Santo, engravida uma virgem. Então, Jesus é filho de Deus a partir da sua concepção, ou a partir do seu nascimento. Já é antes. Já é desde quando ele nasceu, ele já é filho de Deus. E filho literalmente de Deus. Assim como Hércules, por exemplo, foi filho de Deus. Fica bem evidente a grande influência desse texto da mitologia grega. Porque foram escritos provavelmente por gregos. Então temos Jesus, uma espécie de semideus, filho de Deus com uma humana. Mas esses relatos nada mencionam sobre uma pré-existência de Jesus. Jesus foi, digamos, criado a partir da sua concepção. E aí chegamos no Evangelho de João, em que já temos uma cristologia de encarnação, ou seja, Jesus é um ser pré-existente. Aliás, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, então tudo isso mostrando uma outra cristologia de Jesus já lá no início, ainda um ser distinto do próprio Deus, mas que existia desde o princípio de toda a criação. E o curioso é que Paulo também acreditava nessa cristologia da encarnação. Apesar dos escritos de Paulo serem anteriores aos evangelhos, mas ele já tinha esse entendimento de uma outra cristologia, de que um ser divino, uma espécie de anjo, uma espécie de super-anjo, digamos assim, encarnou, saiu de toda a sua glória para encarnar na Terra, viver entre nós e se sacrificar pela humanidade. A partir do século II, ou seja, depois dos escritos do Novo Testamento, já criou-se várias correntes cristãs, cada um acreditando em uma coisa a respeito da natureza de Jesus. Uns acreditavam que Jesus era totalmente humano e nada Deus, outros acreditavam que ele era totalmente Deus e não era humano, e a ideia que acabou ficando, prevalecendo, a ideia de que Jesus era os dois, tanto Deus quanto humano. E aí veio a ideia de como conciliar isso, Tem Jesus, tem Deus e tem o Espírito Santo. Como poderia ter essas três figuras divinas se Deus é só um? E aí os estudiosos, os teólogos cristãos foram aperfeiçoando suas teses, suas teorias, ficando cada vez mais refinada, até que se chegou à ideia da Trindade, que é algo bastante complicado, vamos combinar. Como diz Renato Russo, entender como é que um Deus ao mesmo tempo é três. Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. São três pessoas distintas, mas que são uma pessoa só. E isso é confuso até hoje, imagine naquele tempo. E aí simplesmente disseram, é um mistério. É tipo, foda-se, não tenta entender, é um mistério e pronto. Não sei, só sei que foi assim. Não sei, só sei que é assim. A altura do século IV já era bem estabelecido entre a corrente majoritária cristã que Jesus era Deus. Mas ainda havia alguma controvérsia sobre a origem de Jesus. Jesus sempre existiu? Ou Jesus foi criado por Deus? Deus está acima de Jesus? Esse era um entendimento de Ário, que era um presbítero lá da igreja de Alexandria, no Egito. Ele defendia isso. Então, houve toda essa controvérsia que culminou com o Concílio de Niceia, o famoso Concílio de Niceia em 325 d.C. E aí no concílio foi estabelecido de forma definitiva realmente de que Jesus é a mesma figura do próprio Deus, criador de todas as coisas. Então, foi assim que definitivamente foi estabelecido que Jesus é Deus. E até os dias de hoje se mantém essa crença nas principais correntes cristãs. Qualquer ideia contrária ao credo de Niceia
ou seja, o que foi definido como verdade naquele encontro, naquela reunião de bispos, foi considerado heresia, e o próprio Ário e outras pessoas poucas que ficaram do lado dele foram excomungadas, e qualquer pessoa que pensasse diferente também era considerado herege. E você acredita que Jesus é Deus? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se gostou, se não gostou, suas ideias, seus questionamentos e suas discordâncias. Curta o vídeo se não gostou, pode dar o dislike e também inscreva-se no canal e siga-nos no Instagram. É isso, vou ficando por aqui e questione tudo sempre.